guardei no meu coração e estou guardado até hoje. Ele diz assim, ó: é só querer fazer com excelência que dá certo. É só querer fazer com excelência que dá certo. E esse texto diz justamente isso: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. Diz exatamente a mesma coisa desta frase. Pois quando nós estamos fazendo algo, como estamos fazendo para o homem, é tão pesaroso, é tão difícil. Quando nós fazemos algo para fulano, e o que é que isso acarreta, irmão amado? Acarreta que muitas vezes nós paramos de olhar para o serviço e olhamos para a pessoa. Eu vou fazer um trabalho aqui, olha, eu sou do comércio, Daniel também é do comércio. Quando eu falo do comércio, nós trabalhamos com produção, com uma produção. Dá um exemplo aqui do meu amigo Daniel. Ele vai fazer uma fachada de uma loja. Só que a loja que ele vai fazer é uma loja grande. Tem várias unidades no Brasil todo. Aí o CEO determinou lá o gerente que entrasse em contato com ele, fizesse o orçamento. Ele faz o orçamento no padrão FIFA, como diz o ditado, né? No alto padrão. Manda o orçamento com prazo de pagamento, já com prazo de entrega, tudo nos mínimos detalhes, apresentando lá para a pessoa. E aí é aprovado o orçamento, paga-se, e ele começa a trabalhar, ele capricha, faz o melhor que pode. No dia marcado, a fachada está lá no lugar. Só que aí na mesma semana, Josefina, da mercearia, pediu um orçamento também, para colocar no mercadinho dela. E o orçamento é até semelhante o valor, mas Josefina dali, né? Nota aí o preço para ela e diz a ela quanto é. Quando é que você pode entregar? Daqui para o mês que vem eu entrego. Então veja a diferença. Não estou dizendo que Daniel faz isso, não, pelo amor de Deus, se eu souber, não vou amar não. Mas veja só, quando você faz para a pessoa, corremos o risco, irmão Carlinhos, de distinguir uma pessoa de outra. Mas quem é que está apresentando o serviço para a grande rede de supermercados? É irmão Romário. E quem é que está oferecendo o serviço para a Josefina, da mercearia? É irmão Romário. Então, se é o mesmo fornecedor do serviço, o cliente, a diferenciação do cliente não deveria alterar o serviço. Você concorda com isso? Se a mesma pessoa que está fazendo, o padrão do serviço do grande ou do pequeno devia ser o mesmo, porque quem está fazendo é o mesmo profissional. Você está entendendo isso? O texto sagrado diz assim, ó: tudo quanto você for fazer, faça como você estiver fazendo para Deus. Porque aí você nunca vai fazer diferenciação de pessoas. Você jamais vai fazer diferenciação de pessoas. Porque é o pastor A, é o pastor B, é o pastor C. Não, eu estou fazendo, mas eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. É para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas irmão, como que num serviço o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida? Porque quando as pessoas passarem lá e vão dizer: isso aqui foi um crente que fez, isso aqui foi alguém que é temente a Deus, ele não despreza as coisas pequenas, nem os dias pequenos, ele trata todos da mesma maneira, ele faz da mesma forma, ele colocou o coração dele aqui neste negócio,
e fez da melhor forma que ele podia fazer. Aleluia. Mas irmão Mário está falando para quem? Eu também fiquei curioso, porque eu lembrei do versículo, mas não lembrei do contexto. Eu disse assim: Deixa eu só conferir se é isso mesmo que está na minha mente. Deixa eu só tirar a prova aqui. E não é que eu estava certo no que estava pensando? Porque na hora que eu lembrei do versículo, irmão Carlinhos, eu lembrei assim, eu disse: eu acho que ele está falando naquela parte do escravo e do senhor. Eu pensei. Aí eu fui conferir para ver. E não é que é verdade? Ele não está falando de um empregado. Ele não está falando a um companheiro de serviço. Ele também não está falando de obreiros na igreja. Sabe o que ele está falando? De um escravo. Ele está falando a um escravo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Paulo está falando para um escravo. Você está entendendo? Que quando ele for fazer um serviço, ele não faça o serviço como se fizesse a homens, mas faça o serviço como se fizesse a Deus. Irmão Mário, eu não estou entendendo. Quer dizer que o escravo, que ele não recebia salário para trabalhar, ele era propriedade daquele senhor. O senhor ia lá e comprava ele. Dizia assim: agora, você não é meu empregado, você é o meu escravo, você vai fazer o que eu mandar. Aí diz assim: ó, você que é servo. O servo aqui é remetido ao tempo da escravidão. Esse servo que Paulo está falando aqui é aqueles que eram tidos como escravos, eram comprados, adquiridos como escravos. Ele está dizendo assim: ó, mesmo você que é servo, é escravo, não faça como estivesse fazendo para o seu Senhor, faça como se você estiver fazendo a um Deus que está nos céus. Aleluia. Da igreja, dá para você imaginar a cabeça da igreja, porque quando se reunia na igreja, chegava o pastor, o dirigente, o diácono, o presbítero, o membro, o crente que cantava no conjunto, que ficava na portaria. Eu estou conjecturando, preste bastante atenção. Só que quem aceitou o primeiro e teve um desenvolvimento maior no início da fé foi um servo, um escravo. E aí ele desenvolveu e colocaram ele para ser o professor da escola dominical. Os irmãos estão entendendo a conjectura que eu estou fazendo? Lá no tempo de Paulo, aceitou primeiro um servo, aí colocaram ele para ser professor da escola dominical. Aí ele chegando em casa, ele trabalhando bem, ele servindo bem, servindo como a Deus e não como aos homens. Aí o seu Senhor olha para ele e diz assim: olha, o que foi que esse homem aprendeu? O que foi que esse servo aprendeu? Eu estou curioso pelo que ele está fazendo. Aí diz assim: eu vou lá na igreja dele. Quando chegou na igreja, levantou a mão, aceitou Jesus e foi ser aluno do servo. Aí chegava na igreja, tinha latifundiário sentado ouvindo o servo dar aula para ele. Você está entendendo, meu irmão? Por que, irmão Romário? Porque aqui, queridos, nós estamos servindo, mas estamos servindo primeiramente a Deus. Aleluia. Nós não estamos servindo como aos homens para não diferenciar o serviço. Estamos servindo a Deus, porque se do meu lado tem um irmão que faz, eu dou glória a Deus e faço o meu serviço com excelência. Mas se do meu lado tem um irmão que não se importa muito com o que está fazendo, eu faço o meu serviço com excelência e dou glória a Deus por isso também. Aleluia! Aleluia! Mas assim, ó, não sirva como aos homens, sirva como a Deus. Sirva como se você estivesse servindo para Deus. Aleluia! Então, na igreja, queridos, quando nós estamos trabalhando, nós costumamos muito fazer essa diferenciação. E Paulo elenca aqui diversas pessoas: vós mulheres estejais sujeitas
ao vosso próprio marido como convém do Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher, e não as irritais, não se irrite contra elas. vós filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Vós pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar a homens, mas sim com simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizeres, fazei com todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens. A excelência no que você faz depende de quem? Deixa eu fazer essa pergunta aqui para você. A excelência do que você faz depende de quem? Jesus amado, eu fui ligar que tinha uma ligação, eu não tenho só uma. Tem bem mais três aqui ao mesmo tempo. Vamos perguntar outro. Irmãos, a excelência do que você faz depende de quem? Depende de quê? De que você precisa para apresentar um serviço de excelência? De que você precisa para apresentar um bom serviço naquilo que você faz? Irmão Romário, eu preciso que meu serviço seja um serviço importante. Deixa eu perguntar para você, qual é o serviço importante? Eu venho definição, tá? Vá. Vá. Atenda, diga a ele que eu não posso responder. E se ele perguntar algum orçamento, você mesmo faz, viu? Pode fechar o negócio. De que nós precisamos para apresentar um bom serviço? Não, irmão Mário, em primeiro lugar eu preciso que o meu serviço seja importante. Então eu preciso perguntar para você: importante para quem? Importante para quem? Qual é a importância do seu serviço? Para quem o seu serviço importa? E virou manchete nacional um gari, irmão presbítero Bernardo, que varria a rua e dançava. Virou manchete nacional. Eu não sou muito velho, não. Com certeza vocês ouviram uma mensagem também. Todo mundo lembra até o nome, o apelido dele, né? Sorriso. Ficou conhecido no Brasil todo como Sorriso, porque ele varria a rua sorrindo e dançando. Ficou conhecido porque após o carnaval, terminava-se o carnaval e passava a equipe da limpeza varrendo a rua, e ele destacava-se porque ele sorria enquanto varria a rua e aproveitava para dançar. E foram várias e várias entrevistas com ele. Por que ele fazia aquilo? Há uma frase que diz: se você for, Israel, varrer a rua, vá da melhor maneira que você puder. E a frase ela é bem poética. Ela diz assim, para que se os anjos dos céus passarem pela rua que você varreu, olhem para a rua e digam: aqui passou o melhor varredor de rua do mundo. Para que até os anjos do céu, se passarem naquela rua, entendam que ali tem um bom varredor de rua. Mas, irmão Mário, varrer a rua com excelência, por quê? Qual é a necessidade que eu tenho de varrer a rua com excelência? Varre de qualquer maneira. Se você apresenta um serviço de qualquer maneira, você não está sendo importante para você. Você está diminuindo, mas você não está diminuindo a rua que você está varrendo. Você está diminuindo o profissional que você é. Se você não serve bem no seu trabalho, você não está desmerecendo a sua empresa, você está desmerecendo a você mesmo como profissional. Se você não serve bem,
você está desmerecendo a si. Você está diminuindo a sua capacidade de servir. Se você não serve bem na sua igreja, você não está desmerecendo ao seu pastor. Você não está desmerecendo ao conjunto que você serve. Você não está desmerecendo as pessoas que andam com você. A gente são, irmãos, me perdoe falar isso aqui, queridos, mas o texto e também o contexto da história nos leva a isso. Quando não servimos bem, isso remete, queridos, que nós temos um orgulho, né? Dentro do nosso coração. Vamos fazer isso nada. Eu queria fazer aquilo outro. Eu queria fazer esse outro serviço. Queria fazer assim, queria fazer desse jeito. Não é da maneira que eu quero. Também eu não vou fazer, não. Não é um orgulho bem grande no nosso coração? Não fazer e não servir bem, porque não estamos fazendo o que a gente quer. Não servir bem porque não ficou do jeito que a gente queria. Não vou ficar contente não, porque eu queria de uma cor e botar de outra. Eu queria de um jeito e fizer de outro. Eu queria de uma maneira e o pastor não deixou. Jesus. Jesus. Como que eu vou servir? Como que eu vou servir? Qual a maneira que eu estou servindo ao Senhor? Qual a maneira que eu estou apresentando o meu trabalho, o meu serviço ao Deus que me chamou, ao Deus que me convocou para este lugar? Eu não posso, queridos, servir como aos homens, para que eu não possa fazer, para que eu não venha fazer diferenciação de pessoa para pessoas. Então, quando Paulo ele diz que nós devemos servir, servindo não como aos homens, fazendo de coração como se faz para o Senhor. E aí, eu não posso nem pular essa parte. Tem gente que está servindo ao Senhor de qualquer maneira, quanto mais aos outros. Quanto mais aos outros, irmão Carlinhos. Eu vou servir como? Se até o Senhor eu estou servindo de qualquer maneira. Irmãos, isso é muito importante nas nossas vidas. Muito importante para nós. Como servimos, como tratamos as pessoas. Não faça diferenciação. Não faça diferenciação de pessoas para pessoas. Não mude a sua forma de falar. Não mude a sua maneira de agir. Não mude o seu serviço de pessoa para pessoa. Eu conheci um irmãozinho, não vou falar o nome dele não, porque pode ser que ele escute. E se ele escutasse, ele ia ficar muito chateado comigo que eu falei. Mas ele era dirigente do culto matutino. E a outra função que ele tinha, irmão Daniel, era porteiro. Eram as duas funções dele na igreja. Dirigia o culto matutino e era porteiro da igreja. Todo dia de manhãzinha ele estava na igreja, orando no matutino. De 5 às 6, ele era o dirigente do matutino. Se tivesse ele e outro na igreja, ele orava, levantava, cantava os hinos, orava pela igreja, orava pelo pastor. Se tivesse ele sozinho, ele levantava, orava, cantava, orava pela igreja, orava pelo pastor. Mas tem aquelas campanhas que se faz no matutino. Na campanha até irmão vai no matutino.
Cheguei um dia no matutino, tinha quase 30 pessoas dentro da igreja. Ele levantou, orou. Irmãos, estamos muito felizes nesta manhã pela presença dos irmãos que aqui estão. Deus abençoe vocês poderosamente. Na semana passada, eu vim sozinho para o matutino a semana toda. E hoje Jesus foi tão bom que mandou vocês todos. Sabe o que me chamou a atenção daquilo? Foi porque ele poderia ter dito assim: porque vocês não vêm na semana passada? Porque vocês não vieram? Porque vocês só vieram na campanha. Mas a alegria do servir não estava no número que estava naquele dia. A alegria dele não estava porque tinha vindo alguém ou porque alguém não vinha para o matutino. A alegria dele estava em estar no matutino e ter a oportunidade de orar, de apresentar a igreja a Deus, de apresentar o pastor a Deus. Aquele era o serviço que agradava a ele, que ele sentia-se bem por fazer aquilo. Ele não estava fazendo para os homens, ele estava fazendo para Deus. Aleluia! Ele estava fazendo a Deus. Aleluia! Esse irmão ele também era porteiro da igreja. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: todos os dias que eu vou orar, se for de manhãzinha cedo, não tem como eu não lembrar dele. Não tem como eu não lembrar dele. E parece que eu estou vendo ele com o mesmo sorriso, com a mesma alegria, recepcionando os irmãos, fazendo com prazer, fazendo com alegria na obra de Deus. Ah, irmão, mas a gente faz, e tem gente que nem reconhece. A gente faz o serviço na igreja, a gente se esforça, a gente trabalha, passa o tempo todinho fazendo a igreja, e quando vai falar, ainda tem gente que não gostou, ainda tem gente que achou ruim, ainda tem gente que diz que a gente não se preocupou. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Se esforça tanto, planeja, e quando chega no final ainda não agradou. Não agradou a quem? Ah, queridos, se a gente entendesse que nós estamos servindo a Deus. Ah, se a gente entendesse que nós estamos servindo a Deus. Estamos fazendo o trabalho do Senhor para glorificar o seu nome. Aleluia. Nós nem nos entristeceríamos com a pessoa que não se agradou. Nós até entenderíamos ela e assim: foi mesmo, ainda faltou esta parte, ainda dava para ter sido melhor. Aleluia. Ainda dava para ter feito melhor. Louvado seja Deus. Porque a gente diz assim: olha, a gente nem consegue fazer tudo. Você está vendo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque estamos fazendo para um Deus querido, que pode ser que não tenha reconhecimento de alguém que está do lado, pode ser que alguém não compreenda, aleluia, mas o serviço que você está fazendo é para o Deus que você serve, aleluia. Então um dia há recompensa, aleluia. Eu trabalho junto com uma equipe. Não é para botar na internet, mostra só o particular, porque agora não pode, essa parte não pode. Não, pode parar, pode parar. Pronto, pode parar. Essa parte não pode divulgar.